Olá, seja bem-vindo ao canal Família França. Eu sou a Laura e hoje vamos falar sobre o meu filho Anthony, que tem 3 aninhos e ainda não fala. O que tá acontecendo? Eu vou explicar pra vocês desde o início como foi todo o processo, porque tem muita gente que pergunta o que aconteceu, como que é. Então é o seguinte, o Anthony acabou de completar 3 aninhos e desde que ele fez um aninho e pouco, eu comecei a notar que ele não estava falando e desenvolvendo como deveria. E nisso eu sempre chegava para todos os pediatras, eu passei por uns 2 ou 3, falei, olha, ele não tá falando ainda, o que eu faço? Ele ainda não tá falando. E os pediatras que eu passei, todos me aconselhavam, é normal, espera os 2 anos. Isso com ele com um aninho e pouquinho já tava falando. Ele com 2 anos ele vai falar. Aguarda, espera. E os amigos também falando que era super normal, que menino desenvolve mais devagar, tal, que depois dos 2 anos ele ia conversar. Então tá bom, bora esperar os 2 anos. Chegou 2 anos, soltava uma palavrinha aqui, outra ali, mas bem reduzido mesmo. E a preocupação começou a vir, porque teve gente que começou a falar, pode ser autismo. Tanto é que a gente tem um vídeo, eu vou deixar aqui no card pra vocês, que a gente foi procurar uma especialista, uma pediatra que é especialista nesse caso de crianças que estão no espectro do autismo, pra avaliar o caso dele. Segundo ela descartou a possibilidade de autismo e recomendou para que a gente procurasse estimulação precoce. Ou seja, galera, você notou que seu filho não tá desenvolvendo a fala, não desenvolveu alguma coisa, procura ajuda. Muita gente vai falar, com tal tempo ele vai desenvolver. Sim, ele pode desenvolver, claro, mas se você tem uma ajuda, se você tá ali desenvolvendo o seu filho, você tá fazendo uma estimulação, mal nenhum vai fazer, só vai fazer bem pro seu filho. Então, com 2 anos e meio, a gente foi começar a procurar ajuda pro Anthony. Fomos atrás de uma fono, que coincidentemente a gente encontrou uma que mora aqui na nossa cidade. Era uma época de pandemia, ninguém tava indo pra clínicas, ninguém tava saindo. E graças a Deus a gente achou uma fono que tava tendo todos os cuidados, porque assim, não dava pra esperar mais, não dava pra ficar sem o tratamento, não dava pra ficar sem estimulação. E ela tava com poucos clientes, então a gente teve uma confiança e, gente, melhor coisa que a gente podia ter feito. O Anthony, ele tem desenvolvido tanto, numa velocidade, com pouco tempo. Fala, oi pessoal, eu sou a Liz. Então ela vai participar aqui agora. Então, depois que a gente achou a fono, ela começou a trabalhar com ele. E a gente notou um desenvolvimento muito rápido nele. Ele não tá falando de tudo ainda. Ele completou 3 aninhos agora. Não fala de tudo, mas assim, tá soltando um monte de palavras. Ele consegue se comunicar, ele consegue falar o que ele quer, demonstrar o que ele quer, sem se irritar, sem se frustrar, que é o grande problema das crianças que não se comunicam. Elas se frustram muito rápido, mas mesmo assim a gente ficou, mas por que ele teve esse atraso? Foi falta de estímulo? O que aconteceu para ele não falar? E nisso a gente ainda tá num processo de descobrir o que aconteceu, qual é o porquê dele não tá falando. E uma das suspeitas que a gente tá investigando é a apraxia de fala, que é pouco falada aqui, é meio que nova esse diagnóstico. E o que é apraxia? A criança com apraxia, ela tem todo o entendimento, ela entende, ela tenta falar, mas ela não consegue por essa dificuldade. E o que acontece? Muitas vezes ela pode trocar algumas sílabas, algumas vogais, ela pode falar pausado. Então a gente não tá fechado que é apraxia, ele de fato tem um atraso na fala, mas a gente não sabe o certo que é. Então a gente desconfia muito da apraxia e o tratamento é em volta disso. O que a fono faz, que ela explicou pra gente? Ela faz meio que a função do cérebro. Ela ensina ao Anthony como falar, por exemplo. Ele já relacionou que se eu fizer assim, vai sair o som de lá. Aí ele já consegue lá. Eu tô ensinando ele a falar Liz usando isso. Liz. Só que, com a dificuldade que ele tem, ele não consegue ainda soltar o Liz. Ele fala diz. Quem vai voar? Eu. Olha pra tia Mari. Quem vai voar? A pipa. Pinta a pipa? Pipa, pipa.
Mas, gente, eu tô muito orgulhosa, muito esperançosa do tratamento, porque ele já tá falando um monte de palavrinhas. A gente fez uma relação de palavras que ele tá falando e deu entre 40 e 50 palavras, mais ou menos. E ele já tá tentando juntar duas palavrinhas, tá? A coisa mais fofinha. Eu ouvi finalmente mamãe. Deixa eu ver, tem o quê? Um mês, mais ou menos. E ele não para, e é mamãe, mamãe, mamãe. Tipo, eu sei que muitas mãezinhas que passam por esse problema fica muito agoniada, esperando ouvir o tão sonhado mamãe. Gente, a persistência é treinar muito e, assim, não é só a fono, é um trabalho em conjunto. Nesse exato momento, o Anthony tá lá dentro com a fono, lá em casa, tá na sessão dele, e treinando. Assim que ela termina, ela passa um feedback pra mim de como foi a sessão, de como ele se comportou, do que eu devo treinar com ele durante os dias que ela não tá aqui. Então é um trabalho em conjunto. Essa semana a gente tava treinando, reforçando as palavrinhas que ele já aprendeu, porque a criança com apraxia, ela pode aprender uma palavra e perder. É uma das características. Quando ele tinha um aninho e pouquinho, ele falava pé e simplesmente sumiu o pé. Outra palavra que ele falou certinho uma vez, mas ele não fala mais, é vovó. Ele já conseguiu falar vovó, mas agora ele só fala dodó, dodó. Ele não tá falando certinho. É uma das características da apraxia da fala. Vou falar pra vocês uma das palavrinhas que ele tá falando. A lista aqui. A lista tá bem grande, deixa eu mostrar aqui. A listinha aqui. Tem umas palavrinhas que ele fala muito claro e tem algumas que ele tem alguma dificuldade. Por exemplo, o azul, ele fala só azul. Corre é uma palavrinha nova, ele tá falando torre, mas ele fica torre. Ele assiste algum desenho que o personagem tem que correr, ele fica torre, torre, torre. É muito bonitinho. Outra palavrinha que eu acho muito legal, que ele aprendeu recentemente, foi um dos desenhos preferidos dele. E ele tá relacionando também muito o desenho às cores. Eu tô tentando ensinar as cores, azul, por exemplo, o azul que ele fica, mas ele relaciona, tipo, o azul é a cor do Chase. Aí ele fala Chase. A Sky, ela é rosa. Ele fala Sky. Mas assim, ele tá começando a falar mais. Com o treinamento, por exemplo, mão. Ele não falava mão certinho. Ele falava mão. Ele tá falando mão muito bonitinho, tá? Muito certinho. E essa daqui também meio que acompanha o treinamento. Já tá aprendendo a falar um monte de palavrinha, né, Liz? Fala mão. Mão. Mamãe. Mamãe, ela nunca quer falar, né, mamãe? Papai. Então, o que eu indico pra vocês? Procurem ajuda, procurem tratamento, estimulem, brinquem bastante com seus filhos, vão muito pro chão com eles, nomeiem tudo. Isso é tal coisa, isso é tal coisa. Você consegue muita ajuda na internet também, tem muito vídeo falando, ensinando, mas o melhor de tudo é você procurar o tratamento, procurar o porquê seu filho não fala, porque tem vários motivos. A sessão já tá acabando, eu vou mostrar lá quando eu chego, tá? Eu vou perguntar como é que foi e bora lá com a gente, espera aí. Tá brincando de estátua? Ah, é? Não, vou dar não, eu tô te filmando. Como é que foi hoje? Gente, essa é a Mari, a fono dele. Como é que foi hoje? Hoje foi muito bom. O Anthony tá aprendendo a falar pipa. Hoje ele falou pipa bem bonitinho várias vezes. O papai? Cantou um monte. Cantou? Hoje. Vou até te mandar os vídeos pra você ver. Bem Ah, bonitinho. quero ver. Vai. Pra cantar com ele. Foi ótimo hoje, assim, bem bom mesmo, o artista. Tá um artista mesmo, ó. Na terça foi o passarinho e hoje é a pipa. Ai, que legal. E o que a gente vai treinar essa semana, rapaz? O treino eu deixei aqui na terça, vai continuar o mesmo. Vai continuar o mesmo treino? A gente vai continuar com essas palavras, eu trouxe mais, né? Cadê? Espera. Eu imprimi aquela lista que eu te mandei. Pra gente treinar ela agora, pra gente começar palavras novas. Que ele já tem muitas palavras já bem fixadas, tipo mamãe, papai, a gente não precisa mais treinar, porque já é do cotidiano, então... Sim. Agora vai embora, mamãe e papai já tá bem fixo. Oi, também já tá bem O bom. mão tá muito bonitinho, que você pediu. Também tá a mão, né? Dessa Hoje semana... ele fez bem bonitinho também. Na hora que eu cheguei, ele já falou assim, oi. Fala oi! Oi. Coisa que ele não fazia sempre. Então, já me deu oi. Tá me dando tchau também. Tá falando Liz. Quase tá saindo Liz. Não, pera, eu tenho que conversar aqui primeiro. Depois a gente vai lá. Espera, depois a gente brinca lá Agora fora. ele só quer saber de correr, né? Corre, corre, nossa. corre.
Mas tá indo bem, assim. Ai, tá que indo bom. muito bem. Aí essas palavrinhas aqui são as que eu coloquei, né? Palavras do vocabulário dele. Porque a gente, pegando essas palavras bem firmes, a gente consegue ampliar. Que igual eu conversei com o Kelvin na terça, eu não posso ampliar o vocabulário dele sem fixar. Porque se eu não fixar, eu vou perder. Então, a gente vai fixar bem essas pra começar novas. Tá bom. Fala pra ele correr. Bom, gente, foi isso. É assim que a gente tá cuidando, tá tratando. Eu tô gostando muito, tô bem animada. Ele tem evoluído bastante. Assim que tivermos mais novidades, eu venho e conto pra vocês. E gravo outro vídeo. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, me avisa aqui nos comentários. E se você não é inscrito no canal, se você chegou aqui por agora, não esquece de se inscrever. Se você tem alguma dúvida que você queira que eu tire com a fome, já deixa aqui que eu também posso pedir ajuda. E me segue no Instagram, a Laura Oficial. Tchau!